qual seria o único conselho que eu diria? Conheça a você, em intimidade. Medite, sente, respire, observe-se e faça escolhas de como se manifestar no mundo. E de novo uma outra citação. Esse texto é todo cheio de citações, tá? Essa outra citação diz o seguinte: Buda se dirigiu aos monges, aos bhiksus. Lembre-se, o rei Yama uma vez opiniou: algum dia eu vou me libertar deste sofrimento. Eu renascerei no mundo humano. Eu obterei um corpo humano. Serei capaz de deixar a vida familiar, raspar cabelo, bigode e barba, usar os 3 mantos do Dharma, aprender a verdade como alguém que deixou a vida familiar. Mesmo o rei Yama tem essa ideia. Muito mais, todos vocês agora que têm obtido um corpo humano, têm sido capazes de se tornarem Dharmanas. Logo, bhiksus, vocês devem, com plena atenção, praticar as ações do corpo, mente e boca, e devem não causar nenhuma imperfeição. Vocês devem eliminar as 5 penas, os 5 obstáculos, e cultivar as 5 boas raízes. Bhiksus, como vocês, são capazes de fazer esse treinamento. E assim, ouvindo o Buda, elogiaram, se alegraram e devotadamente praticaram. Os 5 obstáculos, as 5 penas, né? De uma das interpretações são ganância, raiva, orgulho, inveja e avareza. E ao mesmo tempo, aquilo que prende ou amarra representa a palavra em sânscrito klesa, que é aflição. O Vijnanavada enumera 6 mula klesa, ou aflições fundamentais: raga, desejo veemente; pratikha, raiva; mudra, confusão; 4, mana, autoelogio; vicikissa, dúvida; e 6, drishti, pontos de vista errôneos. Algumas vezes esses 5 são considerados como um grupo, e os 5 pontos de vista errados, panca, como o segundo grupo. Gokon, as 5 boas qualidades: crença, diligência, plena atenção, samadhi, prajna. Claramente nós temos visto aqui. Desejar uma vida no mundo humano, até o rei Yama, o rei da morte, o rei Yama, né? É assim. Um ser vivo que já nasceu deveria imediatamente raspar cabelo, bigode e barba, usar os 3, nós temos o manto pequeno, médio e grande, usar os 3 hábitos e aprender a verdade de Buda. Esses são os méritos do mundo humano, que estão além de todos os outros mundos. Tendo nascido no mundo humano, e entretanto, em vão procurar pelo caminho da política ou da carreira mundana, em vão desperdiçando a sua própria vida, servindo reis e ministros, dentro dos sonhos e das delusões, e depois proceder em direção do buraco da escuridão, sem ter nada no qual confiar, é extremamente estúpido. Nós agora não apenas recebemos o raramente recebido corpo humano, e também encontramos o que é raramente encontrado, que é o Dharma de Buda. Deveríamos imediatamente deixar de lado todos os outros envolvimentos e deveríamos rapidamente deixar a vida familiar e aprender a verdade. Reis, ministros, esposas, crianças, parentes, inevitavelmente são encontrados em toda parte, mas o Dharma de Buda é como a flor udumbara, que é raramente encontrada. Em conclusão, quando impermanência subitamente surge, reis, ministros,
amigos, relativos, parentes, servos, esposas, crianças, todos os tesouros preciosos não ajudam nada. Cada pessoa simplesmente procede para o mundo subterrâneo, sozinho. O que nos acompanha é apenas o nosso bom ou mau karma. E quando estamos para perder o corpo humano, nós vamos nos arrepender de haver perdido o corpo humano. E esse arrependimento pode ser profundo. Enquanto nós mantemos um corpo humano, nós deveríamos rapidamente deixar a vida familiar, porque este é o Dharma correto dos Budas, dos 3 períodos de tempo. E para aqueles que assim deixaram a vida familiar, existem 4 espécies de prática do Dharma, que significam as seguintes. 1. Através de uma vida sentar-se embaixo das árvores. Através da vida, usar mantos feitos de trapos. Através da vida, mendigar por alimentos. Através da vida, em caso de doença, usar apenas remédios antigos. Aqueles que praticam qualquer um desses métodos, verdadeiramente é chamado aquele que deixou a vida familiar e é chamado um monge ou uma monja. Se nós não os praticarmos, nós não seremos chamados monges ou monjas. Por esta razão, são chamados práticas do Dharma por aqueles que deixaram a vida familiar. E agora, nos céus do oeste e nas terras do leste, o que é autenticamente transmitido pelos Budas ancestrais é apenas as práticas do Dharma por aqueles que deixaram a vida familiar. O estado de toda a vida sem deixar o templo da floresta é diretamente dado para aquelas práticas do Dharma. São as 4 confianças. Se for alguém for contra isto, estabelecer 5, lembre-se, é um Dharma falso. Quem poderia confiar? Quem poderia afirmá-lo? O que é autenticamente transmitido pelos Budas ancestrais é o Dharma correto. Deixar a vida familiar está de acordo com isto, e a forma mais elevada de uma vida humana e da felicidade. Assim sendo, nos céus do oeste, da Índia, Nanda, Ananda, Devadatta, Niruda, Mahanama e Bhatrita, que eram todos netos do rei Sinhahurano e que eram da mais nobre casta, Kshatriya, rapidamente deixaram a vida familiar. É um exemplo excelente para as gerações seguintes. E aqueles que hoje em dia não são nem Kshatriyas, não deviam ficar apegados aos seus corpos. Aqueles que nem mesmo príncipes são, a que estão se apegando? Vindo das mais nobres em Jambudivita, eles chegaram à posição mais nobre no mundo triplo, porque deixaram a vida familiar. Reis de nações menores e de lixave, multidões, em vão acham que tesouros dão valor àquilo que não deve ser avaliado, se orgulham do que não deve ser produto de orgulho, ficam onde deveriam ficar, falham em deixar a vida familiar. Quem é que não os vê como ineptos, como extremamente tolos? O venerável Rahula era o filho de um Bodhisattva e o neto do rei Suddhodana, que havia abandonado o trono para ele. Entretanto, o mais honrado do mundo apontou e causou a deixar a vida familiar. Saiba que o Dharma de deixar a vida familiar é extremamente valioso. Até hoje, Rahula não entrou Nirvana, mas vive no mundo, num campo de felicidade para os seres vivos.
entre os mestres ancestrais nos céus do oeste, que transmitiram o olho tesouro do verdadeiro Dharma, os príncipes que deixaram a vida familiar foram muitos. Agora, o primeiro ancestral na China foi o terceiro filho de uma família de reis de Koshi, que é o Bodhidharma, né? Não dando importância ao seu status real, ele recebeu e manteve o Dharma correto. E temos sido capazes de claramente ver e deixar a vida familiar é extremamente valioso. Tendo um corpo que não pode correr, estando numa posição para deixar a vida familiar, quem não iria fazê-lo? Que espécie de amanhã deveremos esperar se deixarmos a vida familiar? Sem ficar esperando pela exalação e inalação? Isso pode ser sábio. Nós devemos lembrar-nos da benevolência do Mestre sobre o qual nós deixamos a vida familiar e recebemos preceitos, que é a mesma compaixão e sabedoria, bondade e amor de pai e mãe. Há um fascículo do Zen Enxing, das regras monásticas, que diz: Budas dos 3 períodos de tempo, todos dizem que deixar a vida familiar é receber a verdade. Os 28 ancestrais, quer dizer, até Bodhidharma, né? Nos céus do oeste, e os 6 ancestrais da terra de Tang, que é a terra Huineng, da Ikan-Eno, que é o 6º, transmitiram o selo da mente Buda. Todos eles eram Sramanas, monges. Talvez por terem observado o Vinaya, os preceitos foram capazes de se tornar modelos universais para o mundo triplo. Assim sendo, ao praticar Zen, inquirir a verdade, os preceitos são o principal. A menos que você já tenha partido do excesso e se guardado contra o erro, como que você poderia realizar o estado de Buda e se tornar um ancestral do Dharma? Mesmo no templo da floresta, que esteja em decadência, ainda há o jardim de Gardênia, um lugar além das árvores comuns e da grama comum. Mesmo que seja como leite misturado com água. Quando nós queremos usar leite, nós devemos usar esse leite misturado com água, mas nunca usá-lo misturado com outras substâncias. Assim sendo, a autêntica transmissão, que são dos Budas dos 3 períodos de tempo, todos dizem que deixar a vida familiar é realizar a verdade e que é supremamente valioso. Não há Budas nos 3 períodos de tempo que deixem de deixar a vida familiar, de abandonar a família. Este é o olho tesouro do verdadeiro Dharma, a maravilhosa mente de Nirvana, a suprema verdade e o supremo despertar de todos os Budas ancestrais, autenticamente transmitido. Shobogenzo Shukekudoku. Num dia do retiro de verão do 7º ano de Kensho de 1246. Foi quando Dogen Sama escreveu. Isso, 2555, foi quando com o Ejo compilou esses 12 capítulos do final da sua vida. Dogen Sama morreu em 1253. E ele deu uma palestra sobre deixar a vida familiar em 1246. E ele, querendo fazer isso muito extenso, ele começou a escrever sobre isso. E ele selecionou muitos exemplos de sutras e preparou comentários. E depois da morte de Mestre Dogen, seu sucessor, com o Ejo, editou o rascunho e pôs a nota de conclusão. Mesmo que uma pessoa use de brincadeira a roupa monástica, ela deve ser respeitada por ter usado assim. E naturalmente vai criar causas e condições para se tornar
um verdadeiro monge. Que assim seja para cada um e todos nós. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho do despertar. O programa da Rádio Mundial de hoje eu não pude fazer porque o meu produtor que vinha me buscar para levar o programa teve um imprevisto. A garagem do prédio onde ele mora travou e ele achou que conseguiria abrir, que viria uma pessoa que abrir manualmente, e no tempo que eles tentaram abrir manualmente, não dava mais tempo de chegar até a Rádio Vibe Mundial. Então, por isso, nós não fomos hoje. Eu sinto muito se desapontei vocês, mas estou aqui. E espero que a semana que vem a gente procure sair um pouco mais cedo e quem sabe dê tempo de, se houver algum imprevisto, nós ainda chegarmos lá. Se eu soubesse, bem na hora, porque quando ele viu que não estava abrindo, ele achou que tinha condição de abrir, que alguém viria ajudá-lo, mas isso não aconteceu. Não tinha como levantar a garagem. Todos que estão dentro do prédio agora estão presos lá dentro, quer dizer, os carros não saem. Mas se ele soubesse que ia demorar tanto assim, teria pegado um táxi, um Uber, teria me avisado, eu teria ido com o meu carro buscá-lo, né? Mas ele achou que seria logo consertado, que era um problema menor, e não era. Nem sei se até agora já não resolveram, tá? Então eu peço desculpas a você, mas estamos aí. E eu já gravei alguns pilotos, que a gente chama, né? Alguns programas que quando houver impedimentos como esse, vocês não fiquem. Mas teve o programa, vocês assistiram, não assistiram? Teve o programa, sim, na Rádio Vibe Mundial. Apesar do imprevisto da garagem da casa onde mora o Nilo André Cruz não ter aberto. Obrigada a vocês por estarem comigo e fazer com que eu possa ler esse texto, que eu possa ler Dogen Zenji Samai e ter o prazer de compartilhar com vocês um grande mestre. Crise de ansiedade. Respira, querida Ana Rosa, respira. Boa noite, gente, é uma alegria estar com vocês. Vocês que estão em Lisboa sabem que eu vou estar aí no dia 9 de outubro. Eu vou estar por aí. E a gente vai se encontrar e nós vamos poder conversar e nos ver pessoalmente, tá bom? O som tá ruim, o som tá bom, o som tá mais ou menos. Alegria com a partida do seu pai. Você devia ficar alegre que seu pai partiu, não vai ficar nem alegre nem triste. A gente sente saudade, a gente sente luto, partiu no sentido de morrer, eu acho, né? Ou foi morar em outro país, sei lá. Tem que pensar nisso, tá bom? Estejam bem, com muita alegria. Namastê, namastê. Pernambuco. Foi tão bonito, sabe? Que o monge José, perguntei para ele, de onde você vem? Quem é você? Eu sou um cabra da peste, venho do Nordeste, mas sempre estive aqui. Lindo, lindo. Então, até breve, gente. Um prazer estar com vocês nessa noite. Nos vemos, quando nos virmos. Qual seria o único conselho que eu diria? Conheça a você, em intimidade. Medite, sente, respire, observe-se e faça escolhas de como se manifestar no mundo. Até a semana que vem.